A gente sempre sonhou em fazer isso daqui. E hoje, essa hora chegou e a gente vai iniciar o nosso podcast de Jaleco e Coração. E aí, como que começa? Vai! Gente, o primeiro podcast vai ser aliás, vai ser contando a minha história com a Laura. Porque sim, isso daqui é um relacionamento. É um relacionamento, quase que um casamento. E o primeiro passo é como a gente se conheceu. Muitas pacientes me perguntam no consultório, nossa, mas como que você encontrou a Jaque? Como que você conheceu a Jaque? E é uma história, assim, é engraçada e é surreal, porque, gente, eu segui ela no Instagram, admirava, né? Eu falava assim, meu Deus, se um dia eu mandar mensagem pra ela, ela nunca vai me responder. Porque o tanto que ela trabalhava, eu ficava pensando assim, nossa, é inacessível. E antes de eu entrar na faculdade, eu peguei, mandei mensagem... Não, comecei a seguir ela no Instagram. E aí, um belo dia, eu cheguei do meu estágio do laboratório, tipo, exausta. E eu peguei um direct super corajosa. Assim, doida, na verdade. Eu peguei e falei assim, eu vou mandar uma mensagem pra ela. Se ela me responder, bem. Se não der certo, Deus vai me ajudar. Deus tá comigo, exatamente. E aí, eu mandei mensagem, acho que era umas 3 horas da tarde. E com certeza, ela tava no pique dos atendimentos dela. Ela jamais iria ver naquele momento. E aí, eu mandei um textinho, né, Jaque? Na época... Um textão, tá, Um textão. gente? Foi assim, Existe. um big texto. Existe até hoje, nessa conversa. Existe. E aí eu falei o tanto que eu admirava ela, o tanto que eu queria ser estagiária dela, porque eu estava me formando, e eu sempre soube que eu queria essa área da estética. E aí tá, mandei, chorei horrores nesse dia, estava péssima. E aí quando foi umas 9 horas da noite, ela me respondeu. Aí, o que aconteceu? A Laura, ela mandou mensagem exatamente no momento que eu mais precisava. Foi. Porque eu tava na véspera do Sculptra Day e eu estava sozinha na sala, eu tava sem auxiliar. E aí ela me mandou uma mensagem, gente, gigante mesmo, chorando as pitangas pra mim. E eu falei assim, você pode ir amanhã fazer um teste? Foi. E nisso ela morava em Jataí, ela falou assim, não, detalhe. eu tenho faculdade, mas eu vou me organizar aqui e eu vou. Lembrando que a Laura não tinha carro, ela só tinha uma moto, tá? Uma bis preta, tá, gente? Uma bizinha. E aí ela foi no dia, você foi um dia à noite, ela foi um dia à noite. Um dia à noite. E aí eu falei assim, olha, eu preciso muito de uma auxiliar. Eu nunca peguei estagiária, você pode ser a minha primeira. E vem pro Sculptra Day, eu vou te sentir. E a gente vê. Se vê que Como vai dar que vai ser? certo, a Isso. gente continua. Só que o que mais me admirou nela, desde o início de tudo, foi a humildade. Se tem uma palavra assim que decifra a Laura, é humildade. E ela foi muito humilde, e é humilde até hoje, muito. E foi uma parceria, assim, que começou muito despretensiosa, que Foi. começou no Sculptra Day, e nesse dia ela me ajudou muito. E foi uma pessoa que não visou o dinheiro, porque todo mundo que vai trabalhar, ela pensa primeiro assim, quanto que eu vou ganhar por esse serviço? E a Laura, ela teve a coragem de me falar assim, já que eu não quero ganhar nada, eu só quero ficar aqui que nem uma estátua do seu lado, que eu preciso de aprender, e eu preciso do estágio para eu formar. Que se você não assinar, outra pessoa precisa de assinar esse estágio, eu preciso disso para eu formar. E isso me tocou muito. E é óbvio que eu não deixei ela sem ganhar nada, tá, Foi, gente? gente. Não pensem que foi escravizada. Não foi. E aí foi acontecendo. Isso faltava quanto tempo, Laura, pra você formar? Era em junho isso, tanto que o Botox Day nessa época foi em junho. O Sculptra. Sculptra Day, perdão. O Sculptra Day foi em junho nessa época. E eu lembro que eu faltava concluir o meu estágio na faculdade de parte de análises clínicas. Só que eu tava tão, assim, com o objetivo em fazer o estágio com a Jaque, que, assim, gente, pra quem não entende, é como se você tivesse um profissional onde você visualiza muito ele como inspiração. E aí, eu tinha conseguido acesso a ela. Eu falei, meu Deus, né? Fui, assim, tô realizando o meu sonho de fazer um estágio. E aí, eu deixei o meu estágio em Jataí. Eu lembro que na época ela falou assim, você tem certeza que você não vai pegar essa parte de análises clínicas? Eu falei, eu tenho certeza, mas assim... Ela não queria. Não, eu só fui. E aí, faltava 6 meses ainda pra eu me formar. E aí, eu lembro que eu entrei na clínica e comecei essa parte de estágio. E realmente, assim, se a Nayara tivesse aqui, ela ia falar, né? Chegou lá de tiarinha, sapatilha. Humildezinha, gente. Era, assim, era outra pessoa. Porque eu vinha de uma outra realidade, né? Então, assim, estar pra mim ali é como se... Após a minha faculdade, já tivesse sido, assim, o meu primeiro degrau que eu tinha subido. Então, foi muito significativo esse estágio. E quando a gente iniciou, a gente se viu diante, assim, de uma relação como se a gente fosse, assim, irmãs. Todo mundo, assim, até hoje fala, nossa, como vocês são parecidas. Porque, de fato, a gente conciliou muitas coisas e a gente foi dando muito certo. E aí eu lembro que no início, já que a gente conversava muito disso, né? Que o intuito seria ela me moldar. Ela iria fazer, por exemplo, de uma adolescente que estava saindo da faculdade, crua, sem nenhuma informação, assim, da área de atuação. Ela realmente iria me fazer uma profissional. Porque eu tava assim, gente, faculdade, você não aprende nada do que você atua hoje.
bom, pelo menos na minha área. Então, assim, eu fui crua e nua, como se diz, pra ela me moldar do zero. E a gente foi dando muito certo. Primeiro porque a Laura pensa muito igual eu. Isso. Do mesmo tanto que eu queria, ela queria mais ainda. Ela tem uma característica muito grande de garra, de força. E eu falo muito isso, que a gente tem que, nunca a gente pode desistir de algo sem ao menos tentar. O mínimo que a gente pode fazer é tentar. Se não der certo, tudo bem, segue, mas a gente não tem o direito de falar assim, eu não vou fazer isso porque, igual ela poderia muito bem falar assim, eu não vou mandar mensagem pra Jaque porque ela não vai me responder. E não, ela pelo menos ela tentou e teve humildade. E a gente pensava muito junto, a gente deu muito certo, dá muito certo, né? Às vezes chega até a ser assustador, porque muitas pessoas perguntam assim, gente, vocês dão certo mesmo, vocês não brigam, vocês são muito parecidas, fala muito isso. Não tem concorrência entre vocês, e gente, não tem. Isso de fato não existe. Só que, porém, chegou o fim da faculdade da Laura. E o que eu ia fazer com a Laura? Sendo que a Laura era biomédica, ela já estava fazendo o estágio na estética, então ela iria atuar na estética também. O meu consultório, ele não é um consultório grande, a gente tem 3 salas. Então, assim, não caberia outra profissional naquele momento fazendo o que eu fazia. E eu cheguei um belo dia pra Laura, né, Laura? Como que foi? Não, a gente até tava conversando sobre isso ontem. Porque foi assim, a Jaque, ela abrange vários procedimentos. Então, lá na clínica, a carga que ela exerce é muito grande. E aí, na época, ela fazia alguns tratamentos capilares, só que, assim, ela não tinha tempo pra se aprofundar, porque, de fato, eram muitas coisas, né? E aí, eu até me lembro que eu tava na sala da Nayara nesse dia. Gente, eu tava dobrando, assim, umas toalhas. Bem humildezinha. E eu rodeei porque eu rodeio muito pra falar. Isso. E eu penso, gente, o que eu vou fazer com a Laura? O que eu vou fazer com a Laura? E aí eu comecei a pensar assim, tá, vamos pensar coisas que eu não faço. Sendo que, detalhe, todo mundo amava a Laura. Foca aqui em mim agora, lindão. As pessoas amam a Laura. Idolatrava. Eu falava assim, gente, não tem como a Laura sair daqui. Porém, onde que eu vou colocar a Laura dentro desse consultório? Continua, Laura. Era uma questão, porque assim, hoje, quando a gente vê profissionais da mesma área se formando, eu acho muito errado já se ver mediante, assim, como concorrente. Porque ali, diante da situação, eu tava formando, a Jaque já tinha uma baita experiência, né, na questão profissional dela. E ao invés de virar uma rival e dela falar assim, não, tchau, eu te dei seu estágio, que era tudo que você queria, porque, de fato, eu queria muito aquele estágio. Então, ela poderia ter falado assim, tchau, né, assinei aqui seus documentos, vai com Deus. Só que a gente viu ali daquela situação uma forma de somar. E é algo que ela leva muito pra vida, e ela me ensinou isso, que é uma coisa que ambas hoje leva, assim, como a primeira prioridade da vida, é que ninguém cresce sozinho. E eu acho que quando a gente entendeu isso, a gente viu uma oportunidade de somar a equipe. Aí ela chegou na sala, eu tava lá, como eu disse, dobrando as toalhinhas, bem humildezinha. E aí ela chegou, sentou lá na poltrona, que era onde os pacientes ficavam. Aí, toda vez que ela quer falar uma coisa muito, assim, séria, que às vezes ela tá meio com receio, aí ela... Sabe o que eu acho? Exatamente assim com as mãos. Aí ela falou assim, eu acho que você tem que começar a estudar cabelo, porque eu não consigo me aprofundar. E aí eu lembro que na época ela falou assim, não tem muitas pessoas que atuam nessa área capilar, e seria uma boa oportunidade. E na época, gente, eu tava fazendo varizes, eu já aplicava depilação a laser, e eu acho que eu tava fazendo curso ainda pro Ultraformer. Aí eu peguei... Aí eu falei, tá, né? Aí eu comecei a procurar cursos na internet, enfim. Comecei já a fazer um curso imediato, porque até tem uma relação nossa que às vezes eu acho que ela é minha mãe, viu? Detalhe. E ela é minha filhinha. E aí, então, assim, tudo eu fico... Por exemplo, o que você acha? O que você acha disso? E aí, eu lembro que na época eu comprei o curso, ela fez no Stories na época que eu passei o cartão, e na época eu achei o curso caríssimo, mal sabia do que viria pela frente, viu, gente? Porque é muito investimento. E aí, eu comprei o curso, comecei a estudar. E foi algo, assim, muito de Deus mesmo, porque do dia pra noite... ela me trilhou num caminho onde eu encontrei o que eu mais amo fazer nessa vida, que é essa área de tratamentos capilares. E aí é muito surreal, porque foi algo que nunca tinha me chamado a atenção. Se não fosse ela pegando e falando assim, tô abrindo aqui essa porta pra você, entra lá, vai, estuda. Eu ficaria ali fazendo varizes, né, fazendo depilação a laser, porque eu nunca, de fato, tinha olhado pra área do cabelo. E aí, nisso, eu comecei a minha caminhada. E aí, uma coisa muito interessante é que, quando eu comecei o estágio com a Jaque, o meu primeiro procedimento... Gente, eu lembro, tem um texto no meu Instagram, foi um dos meus primeiros posts que eu fiz no meu Instagram. Coloca o texto. A gente vai pôr o texto como profissional. Foi eu fazendo o MMP capilar na Jaque.
E no dia que eu escrevi o texto, gente, eu chorei. Porque, assim, detalhe, eu sou muito mole, emocionalmente falando. E aí, depois de muito tempo, assim, eu já tava mais ou menos com uns 9 meses já atuando na área da tricologia. A Jaque pegou e me chamou. Ela falou assim, você lembra qual que foi o primeiro procedimento que você fez? E eu nem lembrava, juro, eu não lembrava. E aí, a gente foi descendo no Instagram e a gente achou, foi uma foto, eu de tiarinha. Tiarinha, eu falo assim, ela foi minha faculdade inteira. E aí, no texto eu falava que eu tava postando para que daqui a alguns anos eu pudesse olhar para trás e me orgulhar da história que eu já tinha trilhado. E aí, gente, tomou a proporção que hoje tem. Claro que é uma história que ela ainda tá começando, mas eu acredito que a forma que a gente encontrou mais de somar uma outra foi, ao invés de ficar assim, preocupado, nossa, se ela tomar meu espaço, ou se não der certo, foi achar alternativas pra gente somar e a gente virar de fato, uma equipe, né? O grupo que a gente tem que a gente tem hoje. E lembrando também que a Laura, ela tinha uma dor muito grande de cabelo. O cabelo dela tava assim, despencando. Então, e eu acho que hoje isso é tão forte nela, a parte capilar, porque ela, de fato, ela pegou a dor dela pra curar e ela conseguiu se curar e hoje curar os outros também. Então, ela entende muito bem o que é uma queda de cabelo, Sim, né, Laura? Na pele, na dor, como se diz. Quando a gente leva pro consultório essa nossa atuação, eu acho que quando a gente toma a dor do paciente, eu acho que torna tudo mais fácil o tratamento. É nessa questão que a Jaque falou, realmente, eu já passei por muita queda de cabelo, hoje eu entendo muitos pacientes, e eu acho que isso que faz a gente entender cada vez mais e conseguir acolher os pacientes e, de fato, entregar um tratamento que ele vai ser eficaz. Mas essa caminhada, gente, ela vem aí já vai fazer o quê? Uns 3 anos que a gente tá juntas? E eu jamais imaginaria que eu estaria aqui hoje. Eu quero ser muito sincera. Porque um detalhe que eu não contei, voltando lá, viu, gente? Quando eu conheci a Jaque, foi que durante a pandemia eu voltei a fazer faculdade em Jataí. Aí eu voltei para Rio Verde, comecei a trabalhar numa loja que vendia sapatos. E eu nunca esqueço, isso eu não sei se é um ponto positivo, minha memória é muito boa em relação a isso. A Jaque eu trabalhava numa loja, e aí num sábado de manhã, eram umas 9 horas da manhã mais ou menos, ela foi lá nessa loja onde eu trabalhava, que ela queria comprar uma botinha preta. Gente, juro, lindão, pode focar aqui agora. Gente, sabe quando vocês veem, assim, uma pessoa que você é fascinado? Tipo uma pessoa famosa. Na hora que ela chegou na loja, e só tava eu, tá? Aí eu fiquei assim... Porque eu falei assim, meu Deus. Porque eu só vi ela no Instagram. Então, quando você vê uma pessoa no Instagram, você vê toda a rotina dela de trabalho. Aí você tá vendo ela pessoalmente, você fala, não é possível. E aí, como eu não consegui me conter, atendi ela. Eu falei assim... Nossa. Lá na porta ela falou isso, eu lembro disso. Aí eu falei assim, nossa, é que eu te sigo, eu te admiro muito, eu faço biomedicina. E aí eu não consegui, eu peguei. E aí, tempos depois, acho que 1 ano depois, foi quando eu mandei mensagem no Instagram pra ela. Acho que você nem lembra, tipo assim, depois que eu fui contar que eu tinha atendido assim ela na loja, porque já tinha muitos anos, né? Então eu falo assim, eu tenho certeza que foi uma caminhada que Deus já tinha preparado pra que os nossos caminhos se esbarrassem e que desse tão certo. E eu imagino que ainda tenha muita coisa aí pra acontecer. Exatamente. Uma coisa que eu levo muito pra minha vida e eu trago muito isso lá pra Laura, trago pras outras meninas também, que não é que trabalham, né? Que ficam lá com a gente, né? Que eu falo que se divertem lá com a gente durante o dia. Exato. É que a gente não pode ter medo de acreditar no negócio da gente. E que se você um dia tiver com medo, vai com medo mesmo. A Laura é uma pessoa muito comedida, ela tinha muito medo de dar um passo em falso. Lógico, assim, tem que ter um medinho mesmo, mas eu nunca... Quando eu acredito em uma coisa, eu vou e eu invisto o que for necessário. A Laura falava assim, será que vai pra cabelo? Nossa, esse curso é caro. Eu falei, Laura, compra e faz. Depois, será que eu faço a pós? Eu falei, compra e faz. E outra que estudo também, ele devolve, né? Exato. E isso assim, gente, de tudo pra minha vida, acho que é uma característica muito forte que tem dentro de mim, que eu não tenho medo de arriscar dentro da minha proporção e dentro do que eu acredito fielmente. Todas as vezes que, desde o meu início do meu trabalho, eu sempre acreditava que a sala tinha que ser bonita, que tinha que ter móveis bons, que tinha que ter produto bom. Eu nunca falo isso de boca cheia, que eu nunca trabalhei com produto ruim e nunca vou trabalhar. E porque isso, gente, eu falo que devolve. Se a gente entrega um trabalho meia boca, se você entra numa sala que é mais ou menos bonita, você vai atender um paciente mais ou menos. Se a gente pensa em comprar um produto visando só no dinheiro, você não está visando em entregar um resultado bom para o seu paciente. E sim, somente ganhar, né? Isso. Então é uma coisa assim que eu falo muito pra Laura, assim, se você acredita que isso dá certo, se você acredita que isso vai resolver o problema,
vai fundo mesmo. E não pensa em concorrência, não pensa na opinião alheia, porque às vezes as pessoas que estão de fora do negócio, elas não veem o nosso negócio por dentro, obviamente. E elas pensam assim, nossa, mas é muito caro, nossa, será que vale a pena? Nossa, se a gente ficar só nesse nossa, a gente não constrói nada. E eu falo isso pensando na minha história mesmo. Se eu fosse ouvir as pessoas de fora, que pensavam, ela faz só limpeza de pele, ela nem tem consultório, ela carrega uma maletinha. Gente, eu tava na maletinha até hoje. Então, eu comecei a atender andando a pé, eu não tinha carro, não tinha nada. Eu só tinha um sonho e R$ 700, que foi o dinheiro que meu pai me deu na época para poder começar. E quando a Laura entrou no consultório, eu me vi muito nela. Porque quando eu fazia faculdade em Goiânia, eu queria muito fazer um estágio. Tipo, eu precisava também desse estágio. Porque eu queria, tem que fazer para formar, né? Porque eu queria atuar na área da estética. E assim, eu nem me lembro quantas portas foram fechadas pra mim. Eu saía andando a pé em Goiânia e toda a estética que tinha, eu deixava um currículo e eu falava, eu queria muito fazer um estágio, eu preciso de estágio. E ninguém me dava um estágio. E um belo dia eu entrei numa clínica de estética, e entreguei um currículo e eu falei que eu precisava muito do estágio. E eu tive a coragem de falar assim, se for possível, eu pago pra poder me ensinar, porque eu preciso. E aí a mulher topou. Ela falou assim, não, você me paga então, e todos os meses, e você pode ficar aqui. E tá tudo bem, porque também ninguém é obrigado a passar informação de graça. Hoje em dia, a maioria dos estágios aí, eu acho que são cobrados. Mas na minha época, sei lá, 10 anos atrás, uma pessoa falasse assim, não, eu vou cobrar pra te dar um estágio. E a pessoa se oferecer, o aluno falar assim, não, eu pago pra fazer. Então, E quando a Laura começou comigo lá na clínica, a hora que eu vi ela com aquela carinha, igual a minha cara, de 10 anos, assim, humildemente, com a cara e com a coragem, porque a pessoa precisa ter coragem pra chegar e pedir um estágio, eu falei assim, eu preciso dessa menina, ela é igual a mim. E assim foi, a gente se parece muito. Tem hora que eu falo assim, Laura, você parece muito comigo. E aí todo lugar que a gente vai, fala assim, você fez a Laura igual você. Eu falo, não, era a essência dela, né? Ela só abriu. Exato. E eu falo muito isso pra ela. Eu falei isso ontem, eu falei que eu vou falar isso agora. Que na vida da gente, nós precisamos de ser uma escada na vida das pessoas. Aliás, um degrau, né? A vida da gente é uma escada. E as pessoas que a compõem é um degrau. E eu precisava de ser um degrau para a Laura. E se a Laura não virasse nada, se ela fosse uma péssima profissional, era sinal que eu não tinha agregado nada na vida dela. Então, hoje, para mim, ver ela assim, explodindo no cabelo igual ela tá, em destaque, é um motivo de muito orgulho para mim. E eu quero a filhinha, gente. É a minha filhinha. E eu quero que ela cresça absurdamente, mais e mais. E o que eu puder ajudar, ela sabe que ela pode contar comigo em qualquer momento, né? Também. E eu até falei pra ela esses dias, eu falei assim, eu quero que você faça outras Lauras, assim, que você tenha estagiárias, que você cresça e expanda tudo que você sabe para outras pessoas. Porque da mesma forma que a pessoa que deu estágio para mim lá em Goiânia abriu muitas portas para mim, eu abri muitas portas para Laura, e eu quero que seja assim, sucessivamente, Isso. né? Hoje a gente entende o tanto que é difícil as pessoas conseguirem sozinhas, né? Então, por exemplo, hoje eu entendo o privilégio que eu tive quando a Jaque abriu essa porta do estágio para mim, porque, gente, hoje o mercado, todo mundo sabe o quão é saturado. E eu falo, assim, que da realidade que eu vim, muita coisa mudou. Eu jamais imaginaria que isso seria possível. E, de fato, ela foi uma escada, é uma escada, porque apesar de hoje a gente ter evoluído muito bem, ambas como profissional, a gente sabe que a gente é muito pequena ainda. A gente precisa crescer tanto como pessoa, interno, externo, como tudo, né? A gente sabe que a evolução, ela não parou ainda. E estar aqui já é um grande crescimento, né? Sim, opa, é que a gente não para. Eu falo que quando tá tudo bom, é sinal que tá tudo péssimo, tá? Que se tá confortável, pra mim tá desconfortável. Tá errado, tem alguma coisa que tá acontecendo. E um grande diferencial é nunca parar. Nunca parar. E sempre ter um foco e nunca desfocar. Porque, às vezes, as pessoas levam muito o trabalho como um trabalho. Eu não, eu levo o meu trabalho como a minha diversão. Eu amo fazer o que eu faço. Eu faço com muito amor. Quem é meu paciente sabe muito bem disso. E a Laura consegue transcrever isso também muito bem para os pacientes dela. E eu não acho difícil ir para o consultório, eu não acho difícil trabalhar. E dinheiro nunca vai ser o fim. Dinheiro é meio. Se deu bom, ótimo. Se não deu, o paciente está feliz? Está feliz. Então tá tudo certo. Eu sempre foquei muito nisso, assim, de entregar mais do que pedir. E o que mais que a gente vai falar? E brigas, Laura, a gente já brigou? Tá, tudo bem, a gente é um relacionamento, mas tá, e a gente já discutiu, não. Laura? Tô aqui me lembrando de uma coisa antes da discussão. Eu lembro de uma. Gente, nos meus primeiros dias de estágio, eu já achei que eu ia ser demitida. Na verdade, várias vezes eu achei que eu seria demitida. Porque... Nossa.
Várias vezes do ano, porque eu sou muito assim, ó. Se a pessoa me olhou diferente, eu falei, fiz trem errado. Lindão, ia ser demitida na hora, né? Aí, nos meus primeiros dias de estágio, tem um procedimento que é o Radies. E aí, a gente tem que fazer uma homogeneização, né? Entre as seringas. Gente, eu não deixei o produto explodir. Era o que? Era minha primeira semana, assim, uma das minhas primeiras semanas, assim. E eu lembro que na hora que eu vi a merda que eu tinha feito, eu dei uma olhada pra Jaque. Aí qual que foi a reação dela? Eu falei, pronto, ela vai acabar comigo, meu estágio tá, assim, tchau, né? Vai com Deus. Gente, ela pegou a câmera do celular, começou a fazer um stories rindo da minha cara. Aí por dentro eu falei assim, ufa, capaz quando você é demitida, né? Ela tá rindo, ninguém demitindo desse jeito. Mas essa foi uma das primeiras pérolas, assim, que eu passei. Mas eu acho que briga... A gente nunca brigou. Não. Nunca. A gente nunca, assim... Quebrou os tanto pratos. que eu e a Jaque, nós já fizemos viagens juntas pra estudar. E viagens, assim, de ficar 11 dias... Pensa, 11 dias o dia todo. Gente, nem com o nosso marido, tá? Fica 11 dias aí com o seu marido o dia inteirinho. Pra você ver se você não quebra o pau com ele. E eu e a Jaque foi super tranquilo. Tanto que ela falou pra Nayara que ela não enjoou de mim, né? Não enjoei, não. Foram todas muito boas. Foram muito boas. Então eu falo assim, a gente entende o limite uma da outra. Porque a gente sabe que... Na verdade, não é uma relação profissional. A gente tem um carinho e a gente tem uma relação muito boa pela outra. Tanto que, sem ser assunto de clínica, o tanto que a gente compartilha, assim, das coisas. E eu, principalmente, peço muito conselho. Em tudo que eu vou fazer, eu tenho ela mesmo como esse esteio. De falar assim, peraí, a corda bambiou? Jaque, o que você acha? É exatamente assim. Eu falo assim, Laura! Aí ela já vem como mamãe mesmo. Mas pra poder me a gente orientar. já discutiu sim, uma vez. Já? Gente, eu vou contar o dia que a gente discutiu. O dia que você demorou na avaliação. Nossa, Foi assim, foi, eu verdade. estava esse dia, é o único que eu lembro de eu ter discutido. Não que eu discuti. Nossa, foi verdade, lembrei. Eu chorei, gente. Não, mas ela Mas eu chora sempre por choro. qualquer É coisa. verdade. Vocês vão pensar que eu sou uma cobra agora, né? Não, eu sempre choro. Foi assim, a Laura, ela é muito empolgada, sabe? Pra fazer a avaliação. Mas eu também converso demais. Mas a Laura, ela consegue conversar mais. Converso muito. Aí, isso foi no início das avaliações capilares da Laura. E aí, enfim, a paciente estava marcada, acho que 6h30, não sei, já era mais tarde. Isso. E era uma avaliação de cabelo. E aí, a Laura chamou a paciente, e essa paciente também, ela conversa muito. E ela tinha chegado atrasada, viu? Em minha defesa. Ela chegou atrasada, enfim. E eu não sabia que ela tinha chegado atrasada. Foi. E eu tava na minha sala atendendo, enfim, terminei de atender, falei, a Laura deve estar terminando. Gente, e a Laura ficou. Eu E eu fui lá pra demorei. frente, conversei com a Nayara, eu falei assim, cadê a Laura? Tá terminando? Aí a Nayara falou assim, não sei, ela conversa demais já. A Nayara, ela me crucifica, E, viu, assim, gente? De certo, eu tava na TPM, não tava num dia tão legal. E aí, enfim, terminou a paciente, a Laura dispensou, obrigada, tchau. Aí eu fui lá na sala e falei assim, Laura, o que aconteceu que você demorou tanto? E ela, não, demorou. Eu falei assim, Laura, demorou demais, não, desse jeito não dá. E aí, gente, só que eu não briguei, só que o jeito que eu falei, eu acho que doeu na Laura. Que a Laura, ela tava agachada, guardando os trem. E agachada, ela ficou chorando. Se você não me quer aqui, tudo bem, então, não tem problema. Mas o meu jeito de trabalhar é esse. Eu falei, Laura, não é assim que eu tô te falando. Só tô te falando que ela você demorou muito. Ela, não, mas ela chegou atrasada. Eu falei, não chegou não. Chegou sim, ela chegou atrasada. E aí, de fato, gente, ela chegou atrasada. A Laura estava dentro da razão dela errada. No final das contas, Nossa, era esse dia eu. eu chorei. Mas Não, assim, você não imagina, não, desidratei. ela chorou muito. Aí depois fiquei com peso na consciência. Depois eu morri de pedir desculpa. E eu falei, Laura, não me leva a mal. Na verdade, não foi nenhuma briga, né? Não foi, mas é porque ela é sentida mesmo. Eu sou muito sentida, isso é verdade. Isso. E aí, um Exatamente. outro episódio foi quando... Não foi bem quando, mas foi um episódio que a gente ficou meio assim. Foi quando a Laura... Eu falei pra Laura assim, Laura, você precisa de só pra cabelo e eu vou tomar conta do Ultraformer. Porque a gente precisa de fazer o Ultraformer na sua agenda. Tá só cabelo e tá tudo bem ser só cabelo, não tem problema. Eu quero que você cresça, só que eu preciso que você me entenda que eu preciso também de fazer as tecnologias. E aí, aí a gente ficou meio assim, porque ela queria muito continuar com o cabelo, mas ela queria muito me ajudar no Ultraformer também. Só que é igual pai e filho, sabe? Quando até falei isso pra ela. Você tem que deixar aí, mas você não quer Eu que vai. queria que ela ficasse no cabelo e queria que ela ficasse nas tecnologias também. Porque as tecnologias compõem a minha parte do que eu trabalho, que é o rejuvenescimento. Só que daí eu peguei e falei, eu peguei e falei pra ela, falei assim, olha, eu queria muito que você seguisse os dois, que você conseguisse conciliar as tecnologias e o cabelo. Mas se você não consegue conciliar, tudo bem, então. Então, libera a parte do Ultraformer, que eu vou fazer, porque eu preciso fazer. E depois que a gente conversou e alinhou, né, as expectativas, Pingo deu no tudo is. certo. Só que isso demorou umas 3 semaninhas. A gente ficou assim, eu falei, nossa, gente, não acredito. É que, na verdade... Gente, é igual um filho. Por exemplo, você tem um filho que... Tipo um filho casando, que ele vai ter que ir embora.
Eu nem vejo como casando. Eu vejo como, por exemplo, meu pai mexe com gado. Aí o dia que eu falei pro meu pai assim, não, eu não vou mexer com fazenda, eu não gosto disso daqui, apesar de eu gostar, mas assim, eu não vou fazer veterinária. Eu acho que meu pai sentiu assim, nossa, tudo que eu fiz e ele não vai fazer Foi veterinária, bom. vai fazer biomedicina. E eu acho do mesmo da Laura, que eu pensava assim, a gente vai trabalhar juntas e vai ser rejuvenescimento, cabelo, tudo, ela vai compor tudo. Só que eu não tava entendendo que ela tava apaixonada e alucinada por cabelo. Então, o dia que eu vi, assim, que ela tava puxando mais só pra cabelo, eu pensei assim, nossa, e a parte do rejuvenescimento? Ficou só pra mim mesmo? Mas depois a gente conversou e deu tudo certo. Deu tudo e tá certo. dando tudo certo. Sim, vai continuar dando certo também. A gente tem que pensar assim, que se você, quando você quer, às vezes, tudo só pra si, que igual eu pensava muito só em rejuvenescimento, vamos pensar nos meus pacientes de rejuvenescimento. É um pensamento muito medíocre quando a gente começa a pensar só na gente e não pensa nos sonhos dos outros. Então, lá na clínica hoje, eu penso nos sonhos da Laura, a Laura pensa nos meus. Ela me manda paciente, eu mando paciente pra ela. É uma troca, na verdade, né? E antes, ao invés de entrar, às vezes, 10 pacientes na clínica, entra 20 todos os dias. E a gente tem que pensar sempre assim, em somar na vida das pessoas e não tentar diminuir. Eu quero mais é que cresça, cresça, cresça. E quero também que chegue outras Lauras lá no consultório, igual agora tem a Larissa, né? Isso. E a Temos gente mais uma agora. vai fazer de tudo para que a Larissa também seja um espelho, tanto meu quanto da Laura. Sim. E depois dela também, outras e outras e outras. Exato. Eu sempre acredito muito que as coisas acontecem como Deus planeja, como Deus orienta e como Deus guia. Às vezes, por falta de instrução nossa, não acontece da forma exata que deveria acontecer. Mas, de fato, essa foi uma situação que mais estremeceu na época a nossa relação. Não porque, assim, na verdade é que a gente não soube lidar, né? Isso. Porque ficou eu muito acanhada, a Jaque muito acanhada. Porque, gente, era realmente assim, como se estivesse cortando um cordão umbilical, de verdade, né? Então, assim, foi uma situação que, pra quem não tá entendendo, quando eu entrei na clínica, eu sempre fiz os aparelhos, as tecnologias, né? Então, assim, que foi a primeira forma da gente permanecer juntas, né? Então, eu me formei e aí, de antemão, a gente decidiu que eu ia ficar nos aparelhos, porque era a opção de eu conseguir somar no grupo e de eu continuar ali, né? Então, assim, eu não poderia bater de frente e ir pra área injetável, que eu não sei se é Deus que abençoa tanto, gente, mas eu nem sou fã de injetável, Ela assim. não gosta. Eu não gosto. Então, era a forma que eu tinha de estar ali junto, né? Fazendo os aparelhos. E então, depois que eu fui pra área capilar, aconteceu tudo muito rápido. Até, assim, pra mim, quando eu vejo como profissional a evolução dos meus pacientes, foi muito rápido. E aí, realmente, acho que chegou naquela hora que hoje eu super sei que foi uma decisão, e na verdade foi uma decisão muito inteligente, porque apesar de ser biomédica, já que ela é uma empresária, então ela tem que pensar como tal. Então, assim, foi uma decisão muito racional na época, e a gente tem que saber até onde a gente pode continuar e até onde ali já não tá sendo favorável. Então, assim, apesar de ter sido uma situação difícil, depois que a poeira baixou, e olha que, assim, diante da situação, a gente nunca ficou emburrada, a gente convivia normal, até mesmo porque a gente trabalha no mesmo ambiente. É igual pai e filho. É igual, exatamente. E aí, assim, tudo passou e a gente soube reconhecer o que aconteceu. E por que é legal a gente trazer isso aqui? Pra ver que não é só flores, não é um ha-ha-ha todo dia. Todo mundo tem seus momentos difíceis, a gente tem uma vida pessoal, porque o nosso profissional, ele interfere muito, né? Então, assim, hoje eu vejo que eu e a Jaque, a gente é 90% profissional, 10% pessoal, né? Mas é uma escolha nossa e a gente ama isso, a gente gosta dessa vida. Então, assim, foi uma relação que ela permaneceu tranquila, mas a gente sentia, assim, a gente sabia que tinha alguma coisa ali que não estava certo. E quando a gente fala de pessoas, a gente tem que saber muito bem separar o CPF do CNPJ. Quando a Laura começou, e até mais, depois, sei lá, de um ano, era muito CPF. A gente falava assim, era muito assim, igual eu brinco aqui, minha filhinha. Eu ajudava muito ela me ajudava também muito lá no consultório. Só que quando ela não começou a bater as metas do Ultraformer, aí doeu no meu calcanhar de Aquiles, que eu falei assim, mas como assim? Tá fazendo só cabelo e Ultraformer? Só que não bravo, tá? E aí, de fato, eu tive que começar a pensar mais no CNPJ, que eu falei assim, e aí a Laura ficou sentida, e eu também, porque eu não tava batendo a meta do Ultraformer. E aí, só que aí eu deveria, né, eu tenho que enxergar que ela batia muito a meta de cabelo, ou seja, ela brilhava no cabelo. Então, eu fui madura o suficiente, eu vejo que foi um amadurecimento, só que foi um amadurecimento, gente, assim, que levou quase um mês, tá? Pra eu entender que, de fato, ela explodia no cabelo
e que ela não fazia parte do clã do rejuvenescimento. Porque a gente pensa assim, a gente ia pra congresso junto, falava só de rejuvenescimento, aí do nada chega o cabelo que não fala de rejuvenescimento e a Laura se apaixona. Tem nada a ver, né? Então, foi difícil essa transição, não foi fácil, mas eu precisei muito de pensar na empresa e ela também precisou de pensar muito na empresa dela de cabelo. E graças a Deus deu tudo certo, tá dando tudo certo e eu espero que a gente cresça cada dia mais, juntas, sempre. Amém. E somando, né? Da mesma forma que os pacientes dela somam pra mim, os meus também somam pra ela. E por isso que a gente hoje tem um grupo tão forte. E eu sei que tem muita gente que queria estar aqui, né? Bom, eu imagino que tenha muitas tenha muita gente que queria estar aqui. E que o grande segredo, acho, disso tudo é a gente conseguir, sim, humanizar. Eu falo isso muito lá pras meninas, que elas não trabalham pra mim, elas trabalham comigo. E que a gente tá nesse mundo pra somar na vida das pessoas. Todas têm sonho, né? Independente da atuação que cada uma tem ali na clínica. Sonhos não são maiores do que os outros. Então, assim, eu tenho um sonho, a Jaque tem um sonho, a Ana, a Nayara, agora a Larissa. E a gente põe o intuito muito, já que ela parte disso muito dela, ela sempre falou isso mesmo, desde quando eu entrei na clínica. E no início eu ficava pensando assim, não, mas eu cumpro horário, eu sou funcionária, eu trabalho realmente pra ela, né? Mas até a gente entender até onde que isso vai, até onde que isso tem que agregar pra nós. Entender que pessoas que tá com você no seu dia a dia sonham tanto quanto você, isso te instiga a lutar por elas também. É você alinhar as expectativas pra que todo mundo alcance o mesmo objetivo. É muito triste, gente, quando você tá ali dentro de um ambiente que você trabalha e você vê só o outro crescendo. Então, ali, o que a gente sempre tentou ao máximo? Por exemplo, nossa, você vai trocar de carro, todo mundo vibra. Porque não é um sonho só da pessoa, é o sonho, é quase que da equipe. Porque lá na clínica, eu não sei se é infelizmente ou felizmente, a gente não separa muito assim... Flui muito sendo amigas, todo mundo tem uma parceria muito grande. E eu acho até que foi por isso que estremeceu um pouco na transição da Laura de aparelho pra cabelo, porque era muito só o CPF. Isso. E aí quando ela saiu, eu falei assim, nossa. Tipo, foi um baque, literalmente. Mas a gente se tornou mais forte, eu acho, depois disso, sabe? É porque hoje eu acho que a gente sabe... Amadureceu mais. Isso, e sabe ver mais como profissional. Isso. Só que ao mesmo tempo, muito... não perdeu a relação, muito pelo contrário. Eu acho que depois que a gente entendeu o que aconteceu, foi fortalecer mais ainda. Porque a gente soube olhar pra trás e falar assim, nossa, realmente. Porque a gente, quando tá muito na emoção, principalmente eu, que sou muito emocional, você tá vendo só a dor, né? Tipo, só o lado negativo de nossa, e tudo que passou e tudo que viveu. Mas hoje a gente entende o que ia acontecer, gente. Deus trilhou aquilo ali e ia ser daquela forma. Mas hoje a gente soube entender e agregou muito mais ali na clínica. Então eu falo assim, por isso que eu acho que flui tão bem. Por mais que de antemão a gente não soube digerir a situação. Mas a gente não digeriu, não foi falando e discutindo, foi calada. Eu acho que assim, ao tempo que foi digerindo e que a gente foi amadurecendo e a gente foi enxergando também com outros olhos a situação. E a gente começou a ver o lado bom, sabe? Qual que é o lado bom da Laura continuar aqui? O lado bom, óbvio que ela é uma puta profissional, ela é muito boa no que ela faz, as pessoas amam ela, a gente ama ela também. Tem um retorno, óbvio, financeiro. Eu falo que não é o retorno financeiro para o meu CPF, é o retorno financeiro para o meu CNPJ, para o nosso CNPJ, que lá a gente é um grupo. Se a Laura quer trocar a cadeira, quem vai trocar a cadeira é o grupo, não é a Jaqueline, não é a Laura, é o grupo. A Laura quer um aparelho novo, o grupo vai comprar, e não a Laura nem a Jaque. A Jaque também quer fazer um evento. Quem vai pagar o evento não vai ser o salário da Jaque, vai ser o salário do grupo. Então, depois que a gente começou a enxergar muito bem isso, acho que ficou mais claro também as coisas, né? Isso serve, assim, acho que pra todo mundo. Porque muita gente tem muito medo de expandir, de pensar assim, nossa, mas eu vou colocar outra pessoa aqui, ela vai ganhar dinheiro, e às vezes quando você vê que a pessoa tá ganhando bem, aí você fala assim, nossa, mas ela tá ganhando muito, ela vai querer sair daqui. Não, gente, a gente tem que pensar assim, que quanto mais dinheiro a Laura ganhar, mais eu quero que ela fique lá comigo. Exato. Mais eu vou dar coisas pra assim, ela, mais eu vou deixar a sala ganha. dela maravilhosa. Então, e isso era uma coisa assim que eu não tinha dentro de mim. Eu falo isso na maior humildade do mundo. Que a gente pensava assim, ai, nossa, a Laura tá crescendo, ela tá ganhando muito dinheiro, ela vai sair daqui. Aí, o que eu fiz? Eu pensei ao contrário. Eu falei assim, nossa, se ela tá ganhando muito dinheiro, eu vou fazer então muito, vou descer céus e mares pra ela continuar aqui com a gente.
Não só pelo dinheiro que ela dá, mas pela pessoa que ela é e pela companhia que ela tem com nós lá. E pelo grupo, que eu não quero de forma nenhuma que o grupo se desfaça. Eu quero só que aumente. Eu acho que quando a primeira visão ela vem o dinheiro, eu acho que é muito difícil de dar certo. Porque dinheiro é bom, gente, é ótimo, né? Todo mundo gosta, a gente conquista muita coisa. Mas o dinheiro, como primeira visão, ele faz a gente se perder de muitos critérios que isso sim vale a pena na nossa vida. Então eu falo assim, se às vezes fosse visar somente isso como prioridade, claro que quanto mais todo mundo atende, mais todo mundo ganha, isso é óbvio. Só que isso não tem que ser o ponto principal. Tem muita coisa ali que tem que ser adiante primeiro. Relação, amizade, companheirismo, respeito, tudo isso vem primeiro, sempre primeiro que dinheiro. Isso é uma coisa assim que até ontem, na verdade, eu falei para as meninas, a gente vai no automático e às vezes a gente se perde de... Eu falo básico. Assim, isso do básico e assim, do seu alicerce. Porque eu comecei o que eu faço hoje não foi por dinheiro, gente. Até mesmo porque se fosse pelo dinheiro, eu tinha implorado a Jaque para me dar o salário de estagiária. Mas eu queria tanto que eu falei assim, não precisa. Porque o estágio obrigatório na época, ele não precisava ser remunerado. Só era remunerado se a pessoa quisesse. Que foi o que a Jaque fez comigo. Então, assim, o início da minha história e da Jaque também não iniciou por conta do dinheiro. A gente não pensava assim, eu vou entrar, vou formar, vou ser biomédica, esteta e vou ficar muito rica. A gente só queria formar e ser alguém. Era só isso. Ser alguém, exato. Assim, a vontade de trabalhar e de ser alguém era muito forte. A minha, pelo menos, a minha opção era assim, ó. Trabalha, senão você vai voltar pra fazenda e vai fazer cerca com seu pai, mexer com gato. Você quer? Eu falava, não, mãe, eu não quero, pelo amor de Deus, eu não quero. Então você tem que trabalhar, você tem que dar seus pulos. A minha opção era essa. Qual que era a sua opção? Não, eu não tinha nem pra onde voltar, tá? Eu não tinha. Lindão, o trem era feio, viu? Socorro. Você não tinha opção? Não, eu não tinha opção. Assim, quando eu paro pra lembrar, isso acontece muito comigo, né? É um detalhe muito pessoal, viu, gente? Eu tenho uma rede no qual eu reflito lá em casa. Até eu mudei e não instalaram minha rede ainda. Tô super chateada. Mas aí, tem hora que eu me pego muito pensando em como que eu era antigamente. E hoje, lá na clínica, eu tenho muitas pacientes que tratam cabelo comigo, que um dia, gente, eu coloquei o sapato no pé pra vender. Assim, fazia vários condicionais, porque eram pacientes muito boas que compravam na loja comigo. E assim, eu fico pensando, eu falo assim, caramba, nossa, há 3 anos atrás eu ajoelhava no chão, colocava o sapato no pé daquela pessoa e hoje ela tipo assim, eu tenho uma autoridade de tratar o cabelo de uma confiança. E né? agora eu te pergunto, o porquê você acha que você atende essas pessoas? Não, esquece eu. Além de mim, por que você acredita que você hoje atende essas pessoas que você colocou o sapato no pé? Então, em primeiro lugar, eu penso muito hoje, principalmente agora nessa área que eu atuo, que é a área de tratamentos capilares. Tem hora, gente, eu não sei se é coisa da minha cabeça, mas tem hora que eu fico pensando assim, meu Deus, ele realmente me preparou para que eu faça mudança nesse sentido. Porque antes de eu me formar, eu sempre soube que eu queria a área da saúde. Isso era algo que eu sempre tive em mente. Na verdade, eu falava pra minha avó assim, vó, eu quero ajudar as pessoas. Tanto, gente, nossa, quantas vezes minha mãe brigou comigo porque eu dava garrafinha de água pros povos da rua e não podia, né? Porque vai fazer coisa errada. Aí, então, eu sempre tive essa questão na minha mente. E aí eu falava assim, nossa, eu sempre quero ajudar as pessoas. E hoje eu vejo que por meio do meu conhecimento e das coisas que eu exerço, eu consigo entregar pra elas uma dor tão pessoal, porque assim... A área de tratamento capilar, gente, ela soma com a estética, mas ela é uma área completamente diferente porque ela abrange vários tipos de doenças autoimunes, enfim, é muito complexo. E eu já tive diante de muitos pacientes, assim, que choraram. Eu passei por isso sábado, uma paciente super querida. Ela chegou no consultório, e aí, vocês sabem, já estão cientes que eu sou mole, né? E ela começou a chorar, e assim, na hora eu quis chorar com ela, a mãe dela tava junto. Só que eu falei, não, eu não vou chorar. Eu falei assim, dessa vez eu não vou chorar. Dessa vez eu vou ser forte. Vou ser forte, porque assim, o que eu entendo? Eu tô ali, é como se... É uma relação de mãe e filho também. A pessoa, ela tá ali esperando que eu segure na mão dela e que eu falo assim, a gente vai caminhar juntas pra que eu consiga te entregar um resultado e resolver a sua dor. Porque cabelo, gente, não é estética. Cabelo vai muito além disso. Claro que ele está presente também nessa área. Mas eu acho que hoje, o porquê de eu conseguir ajudar as pessoas é porque eu levo muito mais em conta o que elas sentem. Eu sou muito preocupada com o resultado. Tipo assim, quando o resultado não tá bom, eu fico mal. Nunca precisou de um paciente chegar em mim e falar assim, olha, não tô gostando. Porque eu fico mais preocupada com eles do que eles mesmos, eu até falo. E quando eu vejo um resultado muito bom, eu vibro mais do que o meu próprio paciente, porque eu sei o caminho que eu trilho para aquilo. Então, eu acho que você tratar primeiro... Eu não trato cabelo, né? Eu trato pessoas. E isso... Todos os profissionais que eu faço o curso, eles sempre falam disso. Porque você tá diante de uma pessoa fragilizada emocionalmente, você
cabelo, gente, ele é, vamos dizer que é a pontinha do iceberg. Por dentro tem muito mais do que aquilo. Então, hoje eu ter esse poder nas minhas mãos, igual a Jaque também, você conseguir curar uma pessoa, você ajudar aquela pessoa emocionalmente por meio do seu trabalho, eu falo que é o que me move todos os dias e o que me faz falar assim, eu não vou parar, eu vou continuar porque eu quero mais. Eu quero alcançar mais pessoas. Isso aí. Não, Acredito mas você que não seja respondeu. isso. Não. Não respondeu. Rodeou. Me Pior lembrei que dele, político. então, me lembra aí. Pior que político. Só rodeia. Ixi, rodeia qual que era a pergunta? Por Tá que vendo, que gente? você Sou acha que sentimental. você atende as pessoas que você atende hoje? Olha, eu não quero ser egoísta. Tá, você não sabe. É porque eu sou boa? É isso aí. Não, ela atende quem ela atende hoje porque ela é extremamente estudiosa, ela é humilde. Aprendi com quem? E ela põe a cara a tapa. Ela vai lá no Instagram e posta e fala. E, gente, é isso, é aquilo. Eu tô indo pra São Paulo, eu tô indo pra Paris, eu tô indo pra daqui uns dias pra outro lugar, muito distante. E ela põe a cara a tapa. E ela vive isso. Eu respiro o meu trabalho. Eu respiro o meu e a Laura respira o dela. Exato. A gente fala que não é um trabalho, é um estilo de vida. A minha vida é o meu consultório. A minha vida é meus pacientes. Se meus pacientes não estão bem, eu preciso de achar uma forma deles ficarem bem. E é de pôr a cara a tapa todo dia, é de às vezes ir pro consultório de domingo e atender, é ir pra lá também pra organizar as coisas, é não ter preguiça, o paciente falar, eu vou 7 horas, você atende 7 horas, atendo, você me atende 8 da noite, atendo, é entregar resultado, é o paciente, gente, quando o paciente da Laura, às vezes, se tem algum que não dá resultado, a Laura surta, tipo, ela passa a madrugada estudando, que ela quer saber o porquê que não tá ali, que ele não tá tendo aquele resultado. Então, e isso eu acho que é característica eu meu. aprendi com ela, tá? É meu e dela, porque eu sou muito assim, eu sou muito metódica. Pra mim tem que estar tudo no lugar, tem que estar todo mundo feliz. E eu sempre dei muito a minha cara a tapa. Eu fui, eu acho que uma das primeiras a aparecer no Instagram na época dos stories. Eu não me lembro de quem. Na minha época, quem fazia stories. Eu fui uma das primeiras. Quando eu não tinha paciente, eu começava a abrir as gavetas. Eu até falo pra Laura isso. De que tiver à toa, abre a gaveta. Mostra assim, gente, olha, isso aqui é o minoxidil, isso daqui é a finasterida. E eu abria as gavetas e às vezes não tinha paciente, eu abria, montava, tirava, isso no início, assim, eu montava, tirava uma foto, falava assim, vou atender agora. E às vezes eu não tinha paciente. Mas eu dava a minha cara a tapa o tempo inteiro. Eu não tinha medo de crítica, porque no início eu fui muito criticada, hoje em dia até que não, mas eu nunca parei, assim, acho que o segredo é nunca parar, é não ter a tal da preguiça que muita gente também tem, de, depois eu faço, depois eu vou gravar esse vídeo, depois eu posto resultado, de ficar procrastinando, sabe? Eu odeio gente procrastinadora, quando eu estou procrastinando, eu fico muito mal, que eu falo, gente, eu tô procrastinando nesse assunto. E eu acho que o grande segredo hoje para atender as pessoas que a gente atende é, sem sombra de dúvidas, dar a cara a tapa todos os dias, estudar loucamente, porque todo dia tem novidade, todo mundo quer as novidades, obviamente. E é entender a dor, é sentir o que o paciente sente. Às vezes, quando o paciente fala, não, eu quero que faça desse jeito, eu entendo. Eu sei a dor que ele tá sentindo ali também. Eu acho que esse é um dos pontos, assim. É o caminho que a gente vive, né? A gente sabe que cada um tem sua história, mas esse é o caminho que a gente vive e é o que a gente quer, de certa forma, passar para quem acompanha ou para quem vai acompanhar. Mas eu acho que, resumindo a nossa relação, eu ter tido alguém para me moldar, com certeza foi a grande diferença. A gente sabe que hoje você molda uma pessoa. Se ela não quiser, a gente também nada vai adiantar, né? A pessoa, ela tem que querer muito. Gente, tinha algumas tardes que a gente, às vezes, estava parada lá no consultório, às vezes tinha algum horário vago, eu colocava a Laura na minha mesa e falava assim, faz a avaliação em mim agora, do nada. Verdade. Aí chamava a Nayara, também. aí a Nayara, não, tem um vídeo, vamos achar o vídeo pra colocar aqui depois pra vocês verem. E aí, e a Laura rodeava e falava, e explicava, e ela, ai, como que eu faço? Eu falei, fala o que você entende. E desde sempre falei muito. E até hoje, a gente tem muita Nayara de base, né, Nayara? A Nayara porque é nossa a Nayara, gerente. ela é o externo. A gente é o interno, o consultório ali, o dia a dia com o paciente. E a Nayara, ela é o que o paciente fala lá de fora. Então, Isso. ela molda muito a gente nisso. Fala assim, Jaque, você tá falando demais. Laura, você falou muito. Laura, você foi muito rápida. Só que, graças a Deus, a gente não tem muita reclamação. Não. Falar assim, paciente satisfeito é muito, 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 muito pouco. E isso é muito bom. O olhar da Nayara em cima dos pacientes também ajuda muita gente, Sim. assim, de moldar, que você tem que fazer desse jeito. Às vezes até na roupa, sabe? A Nayara fala da gente. E isso também eu acho que soma muito, né?
Ixi, com certeza. A Nayara, a gente é o interno de atendimentos e ela é tudo o que acontece ela por é fora. Rua, Ela é a rua. Exatamente. Que é porque ela não... Era pra ela estar aqui hoje, viu, gente? Né? Vou contar mesmo. Ela não quis vir, mas ela vai vir na próxima. Mas a Nayara, ela é uma pessoa, assim, não só profissional, mas a mamãe do Ravi. Que hoje, é igual eu falei, a nossa conexão ali, ela é muito intensa, né? Então, assim, nossa, quantas vezes tive que fazer minha terapia com ela. Isso acontece muito lá na clínica, viu? Porque faz parte dos ela atendimentos. ouve muito o que tá por fora. Eu e a Laura fica o tempo inteiro pensando, estudando, o que a gente vai trazer de novidade, o que a gente vai fazer agora de diferente, como que a gente vai resolver esse caso. Hoje em dia, a parte de rejuvenescimento e de cabelo, eu não opino tanto em cabelo e ela também não opina muito em rejuvenescimento. Mas sempre quando às vezes tem algum pepino, a gente troca figurinhas. Conversa, isso. Já a Nayara é o dia a dia, é o povo, sabe? Ela conversa com as pacientes, ela sabe o que as pacientes estão querendo, o que o povo tá pedindo. Até agora dos produtinhos coreanos lá, a Nayara é expert em mandar os directs pra mim, tipo, compra isso que isso tá bombando. Ela é 10. E ela pra mim, assim, falando dela aqui um pouco, ela é o esteio, assim, da clínica. Se ela sair, tá todo mundo fudido. Quando ela ganhou, meu Deus, gente, que loucura que foi essa. Quando ela, quem lembra aí quando a Nayara ganhou neném? Foi um caos. Assim, a gente trabalhou que nem doida. Porque sim, a gente deu conta. Gente não tinha parâmetro de horário. Tipo, paciente, quero ir 10 da noite. Pode vir, a gente atende. E aí a Nayara já colocava regra. Só que eu fiquei quase louca quando ela ficou fora. Porque por eu atender muito, eu não tinha tempo pra nada. Academia, beijos, tchau. Era só atendimento. E aí a Nayara põe meio que ordem. Meio não, ela põe ordem na casa. Ordem. Tipo, a gente vai atender até tal hora, a gente vai fazer isso, o paciente desmarcou, coloca outro. E ela é bem assim, o esteio mesmo, a gerente. Eu acho que eu e a Jaque, a gente tem muita sede de atender. A gente, tipo assim, gente, quer atender, quer atender. E a Nayara não, ela é aquela pessoa que sabe falar assim, peraí, uai, você tem que ter vida, né? Não é só isso que importa. Isso. Porque se fosse depender tanto que na época que a gente ficou sem a Nayara, foi a época assim que a gente só trabalhou. Era assim, nossa, era todo resumindo dia, assim, é a época que a gente mais ganhou dinheiro, porém é a época que a gente menos viveu. A sanidade mental bateu lá no pé. Negativo. Então, quando a Nayara voltou, eu falei assim, eu não quero isso pra mim. Não é que eu não quero ganhar dinheiro, eu quero. Mas eu não preciso disso desse jeito. Desse jeito não dá certo pra mim. Então, não isso nessa é mais uma via. prova de que dinheiro, ele é o meio, ele não é fim. E tem que ter equilíbrio. A vida tem que ter equilíbrio. Eu acho que isso é uma das principais coisas. Quando eu comecei, eu tenho 24 anos, e quando eu comecei a Gente, para. Ela tem 24 anos. Olha, esse ano eu vou fazer 25, eu tô preocupada que agora eu tô mais perto dos 30, viu, lindão? Você tem quantos anos? Então, hein, lindão? Agora eu tô preocupada que eu vou chegar mais perto. Ela é um bebê. Só que aí, nisso, eu me cobro muito. Então, no início ali, principalmente quando eu tava conciliando o Transformer e cabelo, gente, eu começava a atender super cedo e eu ia até de noite. Chegava em casa, ia ver vídeo pra postar, fazer conteúdo. Mas eu acho que te interrompendo um pouquinho, Laura, é porque eu acho que você pega muito isso de mim. Que eu não paro, literalmente, eu sou uma máquina 220. Então, e aí a Laura, eu falo pra ela, assim, Laura, não precisa de tanto. Na época. Calma, você só tem 24 anos. Calma, com 24 anos eu não era desse jeito. Não tenta ser eu de 31, porque senão você vai ficar louca. Foi, gente. Vive um dia por vez. E eu freio muito ela também. Eu acelero, mas eu falo, vai. Eu falo, calma, não surta, vai com calma. Não precisa disso tudo, né? Isso, é porque eu sou muito intensa. Nossa, assim, mas é uma característica minha. E aí, quando eu estive ali com a Jaque, aí eu falei assim, opa, é aqui mesmo, o caminho é certo, eu tenho que ser mais intensa ainda. E aí eu me vi diante de uma situação que eu não tava, assim, entre aspas, tendo vida. Eu tava, assim, muito acelerada, mas eu não... queria fazer tudo. Isso, eu queria fazer tudo. Só que eu não tava percebendo tanto que isso tava mexendo comigo. Tanto que, gente, a Nayara, ela é uma figura. Tem dias lá na clínica, se eu tô mexendo o pé, ela fala assim, ansiedade. Aí eu falo, peraí que eu tô tratando já. Então, assim, eu fui num ritmo tão louco que quando... Na época, a Jaque ficava me encaminhando vídeos, assim, de cortes de podcast, onde as pessoas falavam assim, olha, quando você entra tava tendo a crise de burnout. Eu falei, pronto. Eu falei, eu não tenho nem tempo, agora eu vou ter crise de burnout, meu Deus, o que é isso? Mas assim, eu acho que por um lado isso me ajuda, porque me instiga a ir mais longe. Só que principalmente no meu momento atual, gente, eu tô numa fase assim que eu tô voltando, assim, me apegar muito num relacionamento com Deus. Isso eu falo de coração aberto. Então, tanto eu quanto a minha casa, meu esposo. E aí, hoje, essa relação com Deus que tá firme, ela tá se restaurando cada vez mais, me mostra que, cara, não é no meu tempo. Tipo, eu posso querer o que eu quiser, se Deus não permitir, eu não vou conseguir. Então, hoje, eu acho que eu aprendi a entregar a minha vida, falar assim, Deus, olha, eu vou fazer minha parte, mas seja feita a tua vontade. Então, hoje, eu estou com o coração mais tranquilo. E eu falo isso porque
para as pessoas que estão formando agora, gente, é uma autocobrança muito intensa. Então, assim, é aquela De cobrança sempre fazer melhor e mais. de estar no melhor mercado, e de estar atendendo, e de estar com uma sala bonita, de ter paciente. Então, assim, é uma cobrança não precisa de dias pra crescer não, viu, gente? Que eu comecei de a pé e de maleta. Maletinha então, cinza assim, que eu comprei lá no Bretas. Paguei R$60, lembro como se fosse hoje. Formando, eu acho que não surta. Eu tenho dinheiro pra investir? Investe. Só que, eu não tenho dinheiro pra investir. Quando eu comecei, eu tinha nada pra investir. Eu tinha só vontade e muita sede. E de fazer o melhor. E eu acho que todo mundo tem que ser assim, sabe? E eu acho até que quem às vezes cresce muito rápido é até ruim, sabia? Porque às vezes lá na frente, o dia que às vezes não tiver um paciente, ou às vezes o dia que tiver algum problema, não sabe enfrentar esse problema. Porque não passou, eu falo, pelo Vale da Sombra. Eu falo muito lá na clínica. Gente, tem que passar pelo Vale da Sombra. O que é o Vale da Sombra? É sofrer mesmo, é buscar paciente, é pelejar. A Nayara já falava, ela falava assim, não, pra você é muito fácil, porque a Jaque, você já tá começando dentro de uma clínica. E de fato, né, gente? Mas graças a Deus os tempos mudaram. Mas ela falava assim, não, porque a Jaque, ela realmente, ela começou na maletinha de pé 1, pé 2, pé 1, pé 2. E eu ainda assim, como se diz a Nayara, ainda tinha uma motinha, né? Então, opa, olha que coisa boa. Mas eu acho que a cobrança, ela não deve ser ao extremo. Porque senão nada faz sentido. Claro que você tem que fazer por onde, você tem que dar a cara a tapa, mas tudo dentro do limite para não perder a essência. Porque senão a gente perde a essência mesmo. E aí, às vezes, tudo que era tudo para você, do nada perde o sentido. Acho que é dessa forma que acaba acontecendo. Eu tenho muito orgulho da minha história, assim, de tudo que eu conquistei até aqui. Porque não foi nada de mão beijada. Pelo contrário, foi tudo muito ralado. E eu acho muito bom. Assim, a hora que eu olhar pra trás e falar assim, putz, da onde eu vim? Lógico, eu quero conquistar ainda muitas coisas, mas hoje eu sinto que eu tenho uma vida extremamente confortável. E eu tenho muito orgulho disso, sabe? Que foi tudo que eu conquistei foi de muita raça, com muito amor, com muita força mesmo, sabe? De não dar ouvido pro externo e focar só aqui, ó. E eu tinha muito claro na minha mente que o que eu fazia melhorava a vida das pessoas. As pessoas se sentiam muito mais bonitas. E cada pessoa que me agradecia me impulsionava mais e mais. E cada pessoa que às vezes criticava, eu não dava ouvido. Porque eu tinha em mim, na minha mente, que o que eu fazia era muito bom. E acho que isso a Laura transcreve muito bem também na parte de cabelo. É um dos motivos também dela atender tanto. É isso, que ela sabe muito bem reproduzir o que ela sente. E ela tem muita certeza que o que ela faz melhora também a vida das pessoas. É igual ela diz, ela não trata só cabelo, ela trata pessoas, né? Exatamente. O ciclo, ele se desenvolve mais ou menos nesse sentido. E todo o crescimento, ele tem que ser árduo. Ele não é fácil. Todo mundo que cresce fácil se frustra lá na frente. E eu falo que um CNPJ que dura mais de 10 anos, ele já é um CNPJ vitorioso. Ó. Né? Amém. Que eu chegue lá, gente. Vai chegar, sim. Só não desistir, né? Que problema todo mundo tem. Eu falo que desistir não pode ser nenhuma opção, né? Não pode ser nem algo que venha em pensamento. Porque uma coisa que uma pessoa muito importante pra mim fala assim, olha, tudo que você fala atrai, tudo que você fala atrai. Então, se você pensar, tá difícil, não tem paciente, porque, gente, vai passar. É difícil. O trabalho é difícil. As pessoas falam assim, meu trabalho é difícil. Quem falou que era fácil? O trabalho, ele é difícil. Ele tem que ser difícil, né? Se ele tá fácil, tem alguma coisa aí que tá errado. Né? Então, acho que pensar muito nessa questão de pensamentos positivos, de eu vou dar conta, vai dar certo. Fácil não é, mas nem vai ser, e a gente já é ciente disso desde a faculdade. A faculdade, ela traz muito esse cenário para nós de mercado saturado, de dificuldades. A gente conversando nessa questão de passar pelo Vale das Sombras, o Lindão, ele falou, olha, comecei com uma webcam e hoje ele tem uma baita estrutura. E não foi fácil para ele, gente, e não vai ser fácil. E assim, era o que ele tinha que passar para ele chegar onde ele tá hoje. E ele conseguir, de certa forma, olhar para trás e falar assim, poxa... Valeu a pena. Olha o que eu consegui, olha onde eu cheguei. Independente da onde essa pessoa esteja, toda caminhada, ela tem seu início, seu meio. Não vou falar fim não, né? Que tristeza. Mas ela tem, assim, essa constância para sempre continuar em crescimento, de certa forma. E eu acho que, apesar de ser profissionais da estética, a gente traz isso muito para dentro do nosso dia a dia. Esse pensamento. Porque, tanto pra Jaque quanto para mim, a gente não teve, assim... um pai e uma mãe que falou assim, vou lá, vou alugar uma sala pra você, vou você pagar vai pra começar. você. Não, gente, não foi assim. E eu agradeço por meu pai nunca ter feito isso, sabia? Não, meu pai, tadinha, nem podia. Eu dei uma revoltada, assim, que eu falava assim, nossa, não vai me dar nada mesmo. Mas hoje eu agradeço ele por isso e muito do que eu sou hoje é graças a ele, porque ele é muito firme. Eu falo que eu tenho medo do meu pai. Eu também. A Ana também tá falando que tem medo, tá, gente? Tem medo do meu pai, porque ele é uma pessoa extremamente firme, ele acredita. Ele fala, eu acredito que você vai conseguir, só que você tem que
eu não vou estar aqui sempre, então você tem que ir sozinha. E sim, tem 10 anos já, gente, que eu tô na área da estética. E muito do que eu sou hoje é graças ao pulso firme dele. De, tipo assim, ele até poderia me ajudar, mas ele não quis me ajudar financeiramente. Ele me ajudou só com palavra. Vai dar certo. E também me criticava às vezes. Esse negócio tá bom não, viu? Será que esse trem vai funcionar? Vai funcionar? Nossa, esse aparelho é muito caro. Esse negócio vai dar retorno mesmo. Mas aí ele falava assim, mas eu não entendo o seu negócio. Se você fala que dá certo, tudo bem. Assim, eu não te dou o dinheiro, mas eu te avalizo. Então já é alguma coisa, né? Opa, isso aí ajuda muito, hein? Enfim, gente, acho que é isso. Assim, isso aqui que tá acontecendo hoje é algo que a gente idealizou, e principalmente a Jaque idealizou por muito tempo. E tá realizando isso aqui hoje, como se diz, é muito bom, porque assim, a gente fez um baita organização na agenda, algo tá, viu, diferente, gente? né? Isso. Porque a gente não é confortável nunca, a gente sempre gosta de estar no desconfortável. Tanto que a gente vai atender agora em Goiânia, tá? Loucas? Muito. Mas vamos. A gente vai. Então, é só o início, a gente quer fazer isso um bate-papo muito divertido, sem muita essa questão de autoridade, porque a nossa profissão exige muito isso o tempo todo. E aqui a gente vai ser só a gente mesmo, trazendo para vocês a realidade, trazendo histórias nossas, com as nossas pacientes também, que como se diz, é o que fez nós estarmos aqui também, né? Oi, Ana. Se inscrevam no canal. Curte, comenta. Gente, eu não agora. sei nada disso, porque agora. Eu vou ter que aprender esse Ana bordão. Clara, ela é a do marketing real oficial. Isso. Ela é a mãe do E aí marketing. ela é uma pessoa que super me instiga. Vem aqui falar, dá um oi, Ana Clara. Gente, essa aqui é a que faz tudo A acontecer. mulher mais marqueteira desse país. Se você é paciente, é pra você se inscrever, por favor. Não é só ir lá e agendar, não. Curte, tem que curtir, tem que comentar, se inscrever, copiar o link e mandar pra sua amiga. Vixe, nem eu sei fazer isso, né, Clara? Beijo. A gente quer saber só dos recortes. Primeiro episódio vai ser assim, mas depois, certo, a gente acostuma, né? Vai dando certo. Próximo episódio eu prometo, eu vou tentar. O podcast gente. se chama De Jaleque Coração. Exatamente. Gostaram? Mas gostei. nós, impossível, né? Gostaram, gente? É isso. Um pouco. Vamos deixar o nosso Instagram. O meu Instagram é Jaqueline Leite Peixoto. O meu é @Laura Ferreira Silva com N no final. Mas a gente deixa aqui também, né, lindão? Exatamente. E até a próxima. Beijos, gente. Tchau, gente. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Tchau.